Eu estou muito feliz essa semana, que é uma semana que nós celebramos no meu país de origem, um evento chamado Thanksgiving, que é ações de graça. Quando você é levado por Deus, e no futuro, se Deus quiser, alguns de vocês podem ser levados para outras nações como missionários, se Deus quiser, o ministério crescendo, nossa visão vai ser de enviar equipes para irem abrir igreja e obra do Senhor em outras cidades, mas outros países também. E quando você vai para uma outra cultura, Deus te leva, se você quer ser eficaz, se você quer realmente ter impacto, o que tem que acontecer é você adaptar e abraçar a cultura onde você está. Você não pode ficar comparando coisas e sempre na mente, falando, não, mas na minha cultura é assim. Você vai se atrapalhar e vai ter dificuldade de ministrar as pessoas se você fizer isso. Então, e salve algo numa cultura que é imoral ou que seja assim eticamente, né, ou errado, salve casos assim, no mais cultura é cultura e você abraça. Beleza. Chegamos ao Brasil quando eu tinha 13 anos de idade. É mais fácil você adaptar, talvez, do que vindo na vida adulta, com certeza. Mas, assim, é um processo. Você adaptar a cultura, né, é um processo de você ir mudar a maneira de pensar e tal. Mas eu fiz com tanto amor e entusiasmo, que com o passar dos anos, eu não somente passei a amar o povo brasileiro, eu comecei a me sentir brasileiro. Com o passar de mais anos, eu acho que isso começou a aparecer para os outros. E eu me lembro, eu estava num congresso e alguém veio e falou assim, você é brasileiro que estava me conhecendo? Eu falei, na época eu era cidadão americano, né? Eu não tinha cidadania brasileira. Eu falei, não, mas eu vivo e moro no Brasil. Eles falaram, eu falei, por que você me perguntou? Falaram, porque você tem jeitão de brasileiro. Eu falei, que legal, né? Que bom, né? E com o passar do tempo eu falei, poxa, eu vou descobrir como eu posso me tornar brasileiro. Você pode se tornar filho de alguém de duas formas, nascendo do ventre da mãe, né, do casal, ou sendo um filho adotivo, né, e você também vira filho do mesmo jeito. E você vira cidadão de uma nação de duas formas, nato, né, nascendo, e naturalizado, que é basicamente uma espécie de adoção. Né? Então, eu passei o processo todinho. Eu gosto de contar essa parte do testemunho, quando eu fui jurar a bandeira e me tornar cidadão brasileiro, o juiz me conhecia do Ministério de Televisão e ele me deu a oportunidade, no meio da cerimônia de naturalização, ele falou, eu não posso falar publicamente que eu estou te deixando pregar aqui, né, porque é uma cerimônia da primeira vara federal, então, um governo federal aqui, mas entre eu e você, que eu também sou servo de Deus, você pode pregar, eu só vou falar que você vai fazer uns comentários e você pega o microfone e prega aqui, né? Então, eu fui com umas 200 pessoas, várias pessoas naturalizando, ele me deu o microfone, eu preguei Jesus, exaltei Jesus sobre a nação brasileira e em seguida jurei a bandeira e me tornei brasileiro, né, num ato profético, né? Então, foi muito legal. Depois, o juiz falou agora, você que naturalizou hoje, não deixe ninguém nunca te falar que você não é brasileiro de verdade. Ele falou, você é mais brasileiro do que brasileiro nato. Eu falei, juiz, como é isso? Ele falou, porque o brasileiro nato não escolheu ser brasileiro, né? Foi meio que imposto nele, né? Aconteceu. E você decidiu ser brasileiro, então você é mais brasileiro do que brasileiro. Olha, falei, bonito, gostei, né? E aí, quando eu me tornei brasileiro, eu li na Constituição, eu teria o direito, né, além de pegar passaporte brasileiro, que eu tenho já, né, há mais de 20 anos, eu teria o direito de brasileirar meu nome legalmente se eu quisesse. Eu podia adaptar meu nome, registrar, e eu teria o direito de, né, fazer isso. Então eu peguei meu nome e fiquei pensando, Gary Mark Haynes. O que seria uma versão brasileira disso aí? Aí eu pensei, não é exatamente a tradução, mas a versão mais próxima de Gary Mark Haynes seria Garibaldi Marcos dos Reis, né? Então eu pensei, o que vocês acham? Comecei a perguntar aos amigos, o que vocês acham? Pelo amor de tudo que é bom, sai disso, né? Não muda seu nome Gary Mark Haynes para Garibaldi Marcos dos Reis, não. Né? Eu falei, tá, eu estava só brincando, mas tudo bem.
Mas uma das coisas que que eu acredito é que gratidão a Deus é muito importante, tá? Extrema importância. Deus ama quem é grato, tá? A gente viver uma vida de gratidão é uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer com nossas vidas. Agora, eu não sou do tipo de importar qualquer coisa do meu país de origem, abracei o Brasil, eu não faço muita questão mesmo. Eu gosto de comida internacional, mas de vários países, eu como um dia comida indiana, outro dia japonesa, mexicana, americana, inglesa, blá, 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 brasileira, né? Assim, vou variando. Também já rodei bastante o mundo em missão. Mas eu vejo que eles importam algumas coisas ao Brasil. Eles importaram Black Friday, sem ninguém nem entender o contexto de Black Friday, né? Black Friday, em primeiro lugar, eles acham que está falando da cor preta ou da raça, e tem nada a ver com nem cor nem raça. Black, no inglês, também significa lucro, né? Então, no português você fala assim, eu estou no vermelho, tá perdendo dinheiro, eu estou no azul, estou no lucro. No inglês, eu estou no vermelho é igual, mas para estar no lucro, eu estou no preto, né? Então, Black Friday é o dia do lucro, né? Disso veio e tal, aí tem todo um contexto. Importaram Halloween, que é o dia das bruxas, né? É o que menos precisava importar, né? Mas importaram. Mas eu acho legal o feriado anual para um dia e dar ações de graça a Deus, eu acho um negócio legal de importar, a gente sermos gratos. Então, como é a semana de gratidão a Deus, eu queria fazer uma coisa aqui rapidinho, que antes de eu ministrar a palavra, eu queria abrir para alguns virem aqui. Eu queria que fosse breve, 1 minuto máximo. Não entre em detalhes, só fala o motivo que você é grato a Deus e agradece a Deus aqui. E eu queria que alguns viessem e diga para que você é grato a Deus. Tanto faz, o que você tiver no coração que você quiser falar é válido, né? Então, vamos pegar um microfone aqui. E eu queria que quem quisesse, vem, em 1 minuto, só fala rapidinho por que você é grato a Deus. Vamos lá, vem cá. Pode ser várias pessoas, vem. Quem vai ser o primeiro? Vem. Vamos lá. O Tiagão. Deus te abençoe. Vamos. Queria agradecer pela minha saúde, pela saúde da minha família, ter dado certo a cirurgia da minha mãe. Os negócios estão prosperando. E é isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Tiago. Quem mais? Vem cá. Vamos lá. Quem é grato? Já vai vindo atrás dela já, para não perdermos tempo. Vem mais aí atrás dela. Quem vai ser os próximos? Vem. Pessoal, vem. Vamos ser gratos a Deus, é bem importante. Compartilhe com os irmãos por que você é grato. Vamos lá. Acho que, primeiramente, a gente deve ser sempre grato todos os dias por pertencermos a um Deus tão poderoso, tão soberano, né? E eu quero agradecer em especial esse ano, porque, mais uma vez, a minha família pôde ser um recipiente do milagre de Deus, através da vida da Yasmine, através da minha vida. Eu louvo a Deus, sou grato por ver Deus agir nessa igreja de uma forma tão especial, acrescentando pessoas tão preciosas, né, que só de ver a gente vê assim a presença do Santo Espírito. Então, eu só tenho que agradecer por estar no meio de vocês. Obrigada. Amém. Obrigado. Pessoal, vem mais gente. Eu quero mais gente sendo grato a Deus. Vem, fica aqui já na frente. Vem mais uns aí. Queria ver, no mínimo mais uns 3, tá? Seja ousado, vem cá. Esse aqui é a sua família. É só compartilhar rapidinho, tá? Vamos lá. Amém. Eu realmente sou grato a Deus pelos meus amigos. Eu tenho muitos amigos, graças a Deus. Vários deles estão aqui. Alguns estão em Ponta Grossa, outros no Rio de Janeiro, alguns nos Estados Unidos, e Minas Gerais, né? Outros lugares por aí, da Europa também. Então, eu sou muito grato a Deus pelos meus amigos. O ruim é saudade, mas Deus é bondoso comigo, eu não sinto saudade. Quando eu encontro o cara, eu falo, cara, que bom encontrar você, na hora da saudade. Mas Deus me poupa essa saudade de ficar longe. Alguns dias falta de muitos anos, né? Mas sou muito grato a Deus pelos amigos que Deus me deu e quero ter ainda mais. Deus abençoe. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Em primeiro lugar, eu quero agradecer pela minha salvação e, em segundo lugar, por uma cura que eu recebi há 2 anos atrás, né? Eu estava com alguns problemas de saúde, fiz vários exames, os médicos não descobriam, mas os sintomas eram muito graves, eu até achei que fosse câncer, mas não era. E aí o Senhor me curou a partir do momento que eu fiz com Ele um propósito de servi-lo. E é por isso que eu estou aqui esse tempo, tá?
Vou ficar até quando Deus permitir, tá bom? E quero agradecer também por estar também na igreja, né? Por ter esse lugar para poder servir ao Senhor pelas oportunidades. Deus abençoe. Amém, amém. Graças a paz, igreja. Eu quero agradecer a Deus pela minha família, pelos meus 2 filhos maravilhosos, pela minha esposa, né? E por ele ter, há 2 anos atrás, ter me dado a graça do meu trabalho, né? Eu hoje estou empregado há 2 anos, né, como guarda municipal, depois de uns 5 anos esperando ser chamado, né? Então eu dou graças a Deus por isso. Obrigado, Rafael. Filhinha dele é tão legal, né? Veio aqui, nos dá um abraço e ficou. Aí ela conhece mais um pouco o pastor Scott, então ela foi lá ficar contando história para ele, tudo feliz, né? Muito bom, muito bom. Estamos gratos pelas crianças, sabe? Deus age na vida das crianças. Criança não é igreja do futuro, não. Criança é a igreja de hoje, né? A gente quer investir muito, muito mais em ministério para crianças no futuro. Com a graça e ajuda de Deus, nós vamos ter um tremendo trabalho com crianças, né, com múltiplas facetas, e vamos ver a vida de muitas crianças tocadas e virando discípulos do Senhor Jesus. Mas alguém quer ser grato? Samuel? Oi? Qual outro? Só esse, mas ele está programado para pegar só assim, tá? Porque a gente usa ele para gravar no estúdio, então ele está no negócio que só pega assim. Eu sou grata a Deus por tudo, por esse ano de 2021, que não foi um ano fácil para nós, mas estamos aqui, irmãos, com saúde, vivos, né? Depois de tudo que nós passamos. E eu sou grata pela vida de cada um de vocês, por estar aqui servindo ao lado do meu amigo e pastor Gary Scott, toda a família, pastor John, a irmã Wanda Reines. Então, eu sou grata por ter essa banda maravilhosa. Eu sou grata a Deus pelo dia de hoje. Eu sou grata a Deus por cada um. Gente, vocês são maravilhosos. Eu amo vocês, viu? Vocês são também como família para mim. E eu sou grata a Deus por estar aqui hoje adorando o Senhor com vocês. Amém. Ô, Betão. Paz, igreja. Sou grato a Deus por estar aqui, né? Tinha uma atividade que está acabando fora e parece que até as coisas estão se acalmando assim para Deus me colocar 100% na casa de Deus. Então é engraçado como acontecem as coisas, né? Grato pelos meus amigos, como o Marcos falou, né? Eu também quero agradecer, através dele conheci pastor Gary, pastor Scott, os demais irmãos, a querida, o Stefan e os demais, o Rizard, que está aqui comigo hoje, também agradeço pela sua presença. Tá? E sou muito grato a Deus por estar aqui. Estou me sentindo muito bem, sentindo que Deus está me tocando cada dia mais, e por isso eu agradeço a Deus. Amém. Glória a Deus. Palmas para o Senhor Jesus. Vamos para a palavra. Nesse período, peço, né, que não distrai com outras coisas, celular, coisa assim. Vamos focar, porque a hora da palavra de Deus é uma hora muito importante, né, para a gente ouvir de Deus. Então, quero dedicar esse tempo, minha vida, para comunicar o que Deus tem para nós. Vamos lá. Vou ministrar hoje um estudo com a mensagem: o discípulo de verdade vive na koinonia. Koinonia é uma palavra grega que eu acho engraçado, porque já usamos isso, eu usei quando abri minha primeira igreja, o nome da igreja era Igreja Evangélica Koinonia. E as pessoas tinham um pouco de dificuldade com o nome. Uns era economia, koinonono, koinonanania, e virava ali e tal, vi que era difícil. Koinonia, eu uso a palavra no grego, porque é uma palavra que não tem, de fato, uma tradução só para uma palavra no português. E um dia eu fui levado pelo Espírito Santo para fazer um estudo sobre essa palavra dentro das Escrituras, e Deus me revelou algo em cima disso aí que foi tremendo e impactante e mudou minha visão sobre algumas coisas. E eu vejo que a igreja primitiva, ou aquela igreja do livro de Atos, aquela que nós almejamos ser igual, nós queremos puxar aqueles princípios que eles viviam, que faziam ser uma igreja tão vibrante, poderosa no espírito, não perfeita. Você vê gente ali brigando, gente com problemas de todo tipo normal. Seres humanos não eram assim semideuses ou numa categoria acima da gente, mas eles viviam princípios
que Jesus ensinou e que o Espírito Santo trouxe para eles que faziam a diferença. Um dos princípios que eles viviam era esse princípio de koinonia, tá? Se você pega a tradução, geralmente é traduzido como comunhão. Beleza. Comunhão é uma palavra bacana. Comunhão significa compartilhar as coisas, ter coisa em comum. Isso tem a ver com a palavra koinonia, mas a palavra koinonia significa mais do que isso. A definição de koinonia, ele tem várias palavras, seria ter tudo em comum. Isso aí é a base da palavra. A gente fala do tipo de grego que o Novo Testamento foi escrito. Não sei se alguém vai lembrar desse termo, temos alguns que já estudaram grego aqui, talvez outros dizem assim, graças a Deus que eu não estudei grego, né? Nem querem, mas assim, o grego koine, né? Esse é a variante do grego na qual o Novo Testamento foi escrito, tá? E na realidade, o Velho Testamento foi a primeira obra traduzida para grego koine, porque essa é uma língua meio feita. O rei grego do Egito, durante séculos os reis do Egito eram gregos, né? E o rei grego do Egito decidiu padronizar o grego, porque tinha muitos dialetos e variantes e dificultava. Então ele falou, vou fazer uma versão aqui com os estudiosos que facilita, né? Em vez de ter tantas variações difíceis. Aí ele faz uma versão, chama grego koiné. Aí a primeira coisa que eles fazem, ele chama 70 anciãos e eruditos, estudiosos judeus, e eles dizem que eles foram para um lugar enclausurado, tipo uma caverna, coisa assim, e ficaram um tempo ali traduzindo o Velho Testamento para o grego koiné. De acordo com estudiosos, provavelmente, quando Jesus e os apóstolos liam o Velho Testamento, era nessa tradução que chamava Septuaginta, grego koiné, ok? Koiné significa o quê? Comum. Então ele facilitou, ele simplificou, né, e eliminou palavras desnecessárias e fez ser mais assim sucinto, né, e claro o grego. Então virou o grego comum. E a base da palavra koinonia é ter tudo em comum. Então pondera isso, fala para o seu lado. Aquela palavra lá, koinonia, né, pode falar do seu jeito, significa ter tudo em comum. Fala para o pessoal ao lado. Não, tem que falar assim. Aquela palavra grega, koinonia, ou sua versão. Então, bora. É ter tudo em comum, participação, fraternidade e assim em diante. Agora, eu quero que vocês olhem comigo algumas passagens. Eu não vou esperar você abrir cada um, que são vários, então vou citando e lendo, mas eu forneço para quem quiser o esboço depois, você pode fazer um estudo mais aprofundado disso, se quiser. Mas a primeira coisa que eu vi, quando comecei a estudar essa palavra, é que usa para falar sobre termos koinonia com Deus Pai. Koinonia com Deus Pai e com Deus Filho. 1 João 1,3 diz, proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão, isso é koinonia, conosco. Nossa comunhão, ou koinonia, é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então ele fala, nós temos, né, essa koinonia com um ao outro, e nós temos com Deus Pai e com Jesus. Então, nesse contexto, koinonia significa compartilhar o nosso coração e vida. Então, se eu tenho koinonia com Deus, é porque eu compartilho meu coração e minha vida com Deus, e eu compartilho meu coração e minha vida com você. Nós estamos juntos, é tipo um elo profundo. É a base e um dos segredos do que fez a igreja do livro de Atos ser tão tremendo no mundo espiritual. E é uma das coisas que o Espírito Santo nos chama de volta a termos. Então eu quero que vocês vão ouvindo e recebendo, porque é uma palavra do Espírito para nossas vidas e corações hoje. Então, você vê na Bíblia koinonia ou comunhão com Deus Pai especificamente. Agora eu vou te passar uma passagem que enfatiza com o Filho, né? De novo, já tinha nessa outra passagem, mas aqui, 1 Coríntios 1,9 diz, fiel é Deus, o qual o chamou a comunhão ou koinonia, isso é, ter tudo em comum, uma participação da nossa vida e coração e alma
com seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nosso relacionamento com Jesus é baseado em koinonia, em ter uma ligação profunda de espírito e de alma com Jesus. Você passa a estar ligado a Ele, né? Em comum com Ele, tudo em comum que você tem com Ele. Depois, eu te mostro uma passagem aqui que mostra a ênfase sobre termos koinonia com o Espírito Santo. Então, nós estamos vendo, né, as três pessoas de Deus, a trindade aqui. Então, agora nós temos 2 Coríntios 13, 14, diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão ou koinonia do Espírito Santo seja com todos vocês. O segredo de conhecer de verdade o Espírito Santo é ter essa koinonia com Ele, de participar e abrir seu coração, sua alma e seu espírito junto com Ele. E isso é a forma que Deus realmente vive em nós, através da pessoa de Deus, do Espírito Santo. Deus Pai e Deus Filho estão, né, no trono celestial. Jesus à direita de Deus Pai sentado no trono principal. E quem está aqui conosco é Deus, o Espírito Santo. E ele não é uma nuvem que paira por aí, coisa assim. É uma pessoa real que está dentro de nós, que você pode ter koinonia com ele, conhecê-lo, conversar com ele, viver falando com ele. Você nunca está sozinho, porque ele está lá com você. Se você aprende a ouvir sua voz, começam a acontecer coisas tremendas e incríveis na sua vida. Eu tenho, assim, visto na minha própria vida, e a palavra fala, você pode entristecer o Espírito, e o oposto é verdade também, você pode alegrar o Espírito Santo. Agora que eu estou usando 2 microfones, nem preciso, ó. Tá vendo? Ó, fiquei mais livre agora. Agora dá para ser mais italiano, falar assim, né? Então, fiquei mais liberado agora. Quando você alegra o Espírito Santo e aprende a ter koinonia com Ele, coisas tremendas acontecem. Ele te dirige, Ele fala com você, você começa a viver uma vida que começa a ter sobrenatural acontecendo. E eu vejo que depende de nós. Eu tenho que enfatizar na minha vida essa koinonia com o Espírito Santo. Eu tenho que fazer isso. Se eu não faço isso, o que acontece comigo? Que eu acabo aí me esfriando e ficando mais distante de Deus. Mas se eu procuro Ele, de manhã levanto, né? Olha, tem um livro clássico escrito por um pastor chamado Benny Hinn. E ele chamou esse livro Bom Dia, Espírito Santo. E a ideia é que ele levanta de manhã, ele tem tanta intimidade com o Espírito Santo, ele levanta de manhã e fala: bom dia, Espírito Santo, como vai o Senhor hoje? O que nós vamos fazer hoje? Onde o Senhor vai me levar hoje? Bem antes de ler esse livro dele, eu já tinha aprendido esse princípio, e na minha adolescência eu comecei a estar muito ligado com o Espírito Santo. E eu via Deus fazer coisas gloriosas, poder do Espírito Santo operando, né? Eu ia e ministrava e curas aconteciam, o Espírito falava comigo, várias vezes salvou minha vida, porque o Espírito Santo falava: para agora e não vai em frente, e aí abre um tiroteio, ou um carro bate, eu não estava lá. Nossa, o Espírito Santo, quando você começa a ficar antenado e em comunhão com Ele, meus amigos, é uma vida incrível que a gente passa a viver. Aí você talvez está sentado ali no fundo do seu coração, fala: legal para você, pastor, mas né, eu não sou pastor, eu não sou... Sabe, isso é uma das maiores mentiras de Satanás. Onde começou a dizer, o tal do clero, eles que vivem para, né, trabalhar para Deus, ouvir de Deus, eu sou leigo, eu sou só membro, não sei o que, isso é uma mentira. Não é baseado na Bíblia, é baseado em religião cega feita pelos homens, esse conceito, tá? A igreja do livro de Atos não era assim. A ideia é que todo mundo é discípulo de Jesus, todo mundo é templo do Espírito Santo, todo mundo pode andar cheio da presença de Deus, e isso é tremendamente usado por Deus. Então, se você se liga em koinonia com o Espírito Santo, coisas incríveis vão começar a acontecer na sua vida.
Ele vai te chamando, às vezes, arrependimento também. A gente fica mais sensível à voz dele com koinonia, esse elo, né, onde a gente abre o coração e se liga com ele. Temos tudo em comum com ele. Né? Eu estou participando da minha vida e coração com o Espírito Santo, em vez de ficar fechado, aí eu alegro ele, né? E ele vai me dirigindo. Eu estou fazendo uma coisa errada, eu não tenho que esperar alguém, né, vir e me chamar a atenção. Eu mesmo falo, poxa Deus, me perdoa. E você vai vivendo uma vida que dá fruto, que cresce, que é algo tremendo. Você pode viver uma vida em Deus como você só talvez no passado imaginava. Eu creio que hoje Deus está fazendo algo em nosso meio, de levantar pessoas cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus, verdadeiros discípulos, pessoas que entendem que esse prédio não é sagrado, não é o templo, esse aqui não é um altar sagrado de Deus, o altar é a cruz de Jesus Cristo, onde nós fomos crucificados juntos com Ele, eu morri para mim, vivi para Ele, e o templo do Espírito Santo não é aqui, é você e sou eu, e a presença e o poder do Espírito Santo em koinonia com você está aí para fazer coisas tremendas. Nós queremos enfatizar e dar espaço ao Espírito Santo. E vou te falar, nós começamos, alguns meses atrás, um período de oração nas sextas-feiras. E, claro que a gente ora para pedidos, coisas normais, mas o tema constante e o foco principal dessa reunião de oração nas sextas-feiras é pedir que o Espírito Santo move com liberdade em nosso meio. E, meus irmãos, está começando a acontecer algo tremendo em nosso meio. Nós estamos começando a ver o despontar e a liberação de um mover do Espírito Santo em nosso meio. E é só o início, meus irmãos. Deus está trazendo coisas tremendas para nós, para a sua vida, para a minha, para nós em conjunto. Max e Emily, eu sentei com eles na sexta-feira, antes do horário de oração, eu tinha chamado eles para dar uma passadinha, eles iam viajar amanhã seguinte. Aí, para quem não conhece, eles são amazonenses, formaram na medicina, o casal formaram na medicina na Bolívia, vieram para Curitiba, Deus os trouxe para cá e batalhando para reconhecer, né, diploma e tal. O Max acabou de conseguir, a Emily está a caminho, falei com ela, o seu está vindo em breve, né? E tudo, mas é um casal muito especial. Começaram meio tímidos, mas Deus tem estado operando. Alguns meses atrás, numa sexta-feira, Max foi batizado no Espírito Santo, né, em nosso período de oração. Ele começou um trabalho com o pastor John de ler a Bíblia todo dia, o Testamento inteiro, a palavra começou a tomar conta, e eles têm estado aqui com muita fidelidade, né, nesse grupinho pequeno que nós começamos aqui, orando e pedindo a Deus para fazer coisas grandes aqui. Eles falaram comigo, Deus me deu uma palavra sobre vida e ministério deles, quando eles voltassem, né, que nós íamos investir. Eles ficaram muito empolgados, mas eles falaram o seguinte, porque normalmente eles vão para Manaus, vejam família, amigos, aquela coisa, né, você fica um tempo longe e vê, né. Aí eu falei, e aí, estão empolgados para ir para Manaus? Vocês falaram, a verdade é que a viagem está agendada e está planejado tudo, mas por nós a gente ficava um dia lá e voltava, porque as coisas que Deus está fazendo aqui na igreja estão nos empolgando e a gente não quer perder um dia das coisas que Ele estará fazendo. Olha que bênção, hein? Empolgados e vendo Deus fazendo algo. Mas isso vem através de koinonia com o Espírito Santo. Próxima questão da koinonia, em 1 Coríntios 10, 16, diz o seguinte: não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a participação, ou a koinonia, no sangue de Cristo, e que o pão que partimos é a participação no corpo de Cristo? Daqui a pouco, no finalzinho, eu pedi para ser no final hoje, nós vamos participar nesses alimentos. Nós não acreditamos em transubstanciação, isso não vai virar fisicamente o corpo e o sangue de Jesus. Mas a nível espiritual, é o corpo e o sangue de Jesus, tá? Esses são elementos simbólicos, mas no mundo espiritual, isso para nós é o corpo e o sangue de Jesus, tá? É um momento santo, porque é uma ligação, koinonia, e Paulo está falando isso, ele está dizendo, olha gente, quando nós tomamos a ceia do Senhor, isso aí é a koinonia no quê? Ele diz, isso é a koinonia
no sangue de Cristo e no corpo de Cristo. Isso é um momento de ligação profunda, intimidade, é uma outra tradução da palavra koinonia, intimidade, ligação, ter tudo em comum. Então esse é o momento que nós dizemos, Cristo, eu participo no seu sangue e seu corpo, dado por mim, e é o que me dá uma vida nova em ti. É um momento tremendo, é um momento que deve ser levado a sério. Se você tem pecados, assim, todos nós pecamos diariamente, de diversas formas, mas se tem coisas que não foram tratadas na sua vida, né, é importante logo antes, a gente ter um momento de orar, você tratar, arrepender, colocar tudo em ordem, para então tomar esses elementos que são uma koinonia no sangue no corpo de Cristo, né, com seu coração limpo. Graças a Deus, arrependimento e pedido de perdão traz perdão de Deus imediatamente. Uma das coisas que às vezes o diabo faz, ele tenta atacar a tua mente com um pecado que você já fez, e falando, você vai ter que pagar uma penitência por isso. Isso vem da religiosidade, penitência, pagar o preço, né? Aí o pessoal tem feito 1000 coisas nos últimos 2000 anos, achando que é o caminho de perdão. Tem que subir escadas de joelhos até ficar sangrentos, e tem que fazer não sei o quê, e tem que ficar batendo em si mesmo com chicote, um monte de coisas estúpidas que não tem nada a ver, são apenas tentativas religiosas da cegueira do homem para aproximar de Deus. A beleza é que se você tem pecado e você fala, eu realmente estou arrependido, Deus, me perdoa, a graça de Deus, o sangue de Cristo te limpa e purifica na hora. E você tem então essa koinonia com o sangue, que é a redenção dos nossos pecados do Senhor Jesus. Dentro do sangue de Jesus, sabe qual é uma outra promessa que nós temos? Com o sangue de Jesus, nós temos uma promessa também de quê? Sabe o que é? Cura divina para os nossos corpos. Faz parte do pacto do sangue de Cristo, é cura divina. Nós temos o direito de pedir. Às vezes nós recebemos de forma sobrenatural e milagrosa, não temos nada contra médico nos ajudar a ficar curado, mas a questão é que nós temos o direito de pedir a Deus cura, né? E orar e chorar diante de Deus pedindo cura como parte do pacto que nós temos com o Senhor. Agora uma parte muito fascinante de koinonia, eu queria que vocês abrissem seu coração para ouvir mesmo, é achado em 2 Coríntios 6, versículo 14. Se quiser abrir para esse, eu dou uma pausa aí para você abrir e ler junto comigo. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Ok? Vamos lá? Diz o seguinte: não se ponham em julgo desigual com descrentes. Esse descrente só está falando de quem não é discípulo de Jesus, tá? Pessoa não convertida, não é de Jesus, não colocou Jesus como o Senhor, é o descrente aqui. Bem claro e óbvio isso. Pois o que tem em comum, o que tem em comum o que tem em koiné, né? É a justiça e a maldade. O que comunhão, e essa palavra é koinonia, qual, né, elo de ligação nessa comunhão pode ter a luz com as trevas. Gente, a Bíblia deixa claro o seguinte: se você já é casado com alguém que não é de Jesus, não larga eles, tá? Você fica com eles. Você vai orar por eles, e mesmo se você sofre às vezes, né, a pessoa não te trata como deveria, ao você perdoar e ser paciente e tolerar aquilo, você faz em amor a Cristo. Você faz para mostrar a luz de Cristo para aquela pessoa, tá? Então, se você já está num elo, né, de relacionamento com alguém, em casamento, você não termina porque você veio a Cristo e eles não. Porque a Bíblia deixa bem claro isso. Você é o instrumento para também depois mostrar a luz de Cristo para aquele marido ou esposa. Mas se você está escolhendo entrar num relacionamento, tá? Não entra, a Bíblia é muito claro, um relacionamento luz e trevas. Você não vai, como discípulo de Jesus, escolher entrar num relacionamento com alguém que não é discípulo de Jesus.
Pessoas solteiras, tá? Preste muita atenção. Eu já vi muita tristeza por causa dessa besteira. Ah, não, eu tenho problema em entrar num relacionamento, eu sou discípulo de Jesus, mas a pessoa não é. Mas é gente boa, me trata bem, vai no culto comigo, e tal. Mas se não é de Cristo, não aceitou. Porque agora é diferente, está casado, você já fez o pacto de casamento, agora você está como solteiro, namorando ou pensando em alguém, você está escolhendo ainda, você não entrou nesse relacionamento ainda. E aqui diz claramente que isso é errado, e isso traz destruição à sua vida. E eu já vi tantas vezes o pessoal falando, não, mas a pessoa vai mudar, eu vou mudar a pessoa. Você sabe de uma coisa? Você não muda ninguém, tá? Você não salva ninguém, você não muda ninguém. Isso é uma mentira que a gente às vezes acha. Eu mudo alguém, eu mudo aquela pessoa, eu trago para a salvação. Eu não consigo salvar ninguém. Às vezes me entristece isso, porque às vezes eu gosto de alguém, começo a ministrar Cristo para alguém, a pessoa aproxima, eu fico querendo que ela firma, mas no fim das contas, aquela pessoa vai ser de Cristo ou não vai, de acordo com a decisão dela. Não, eu não salvo ela, eu não mudo ela. É o Evangelho e o Espírito Santo que muda, tá? Mas você entrar num relacionamento com alguém que não é de Cristo, você está errado, tá? Isso não é só na questão de namoro ou noivado, isso também, ou casamento, né, obviamente, mas isso também tem a ver com outros relacionamentos, tá? Dentro do possível, quando você vai fazer algum tipo de relacionamento que é muito próximo, muito junto, o importante é ser com pessoas que também são de Cristo, tá? E a gente viver, nós que somos de Cristo, entender uma coisa. Nós vivemos um pacto, tá? Nós viramos família de Cristo. Isso era uma das coisas que a gente vê na igreja, no livro de Atos, que, em geral, a gente vê perdido hoje em dia por aí. Igreja virou uma coisa muito numérico, né? E desculpa, eu vou pedir perdão para o que alguns pastores têm feito aqui, tá? Eu não fiz isso, mas eu vou pedir perdão por isso. Quando às vezes pastor começa a preocupar mais em quantidade. Eu não estou falando que todo ministério de células é ruim, tem vertentes que são bacanas, são saudáveis e são coisa boa. Mas algumas vertentes de células começaram só a focar em número. Aí tanto é importante o número que começaram a levar pessoas para liderar que neófitos no Senhor. Né? A Bíblia diz nunca para colocar em liderança um neófito, ele cai na tentação de Satanás. Mas por número, para eu poder ter status, né? E eu falar, poxa, aqui ó, nós estamos com agora 300 pessoas, agora 500, agora 800, agora não sei o quê, para trazer status. Aí começa a focar só em número, e isso machuca muitas pessoas. E tem feito muita gente sair da igreja e ficar desegrejado. Pessoas que ainda acreditam em Jesus, mas acabaram ficando machucadas. Então eu peço perdão por algo, eu não fiz, mas eu peço perdão em nome de Cristo, para quem foi magoado assim. E eu quero te dizer que crescer a nível numérico é importante. Porque nossa missão é fazer discípulos, tá? Então, é importante. Não estou dizendo não queremos crescer. Crescer é importante. Você ajudar a fazer discípulos é importante. Mas na velocidade que nós podemos fazer de uma forma digna e abençoada, né? Esse é o importante. Eu estava até conversando com o pastor Scott. Falei, nós queremos ver essa igreja crescer. Pastor John também, a gente estava conversando. Mas eu falei, não queremos crescer numa velocidade tão rápido que a gente perde o fio da meada da qualidade de fazer verdadeiros discípulos. Então, no futuro, nós queremos ter 100 pessoas, 200, 300, 500, 1000, mas não de uma forma desenfreada, apressada, onde esquece-se de desenvolver, né, a qualidade relacional e fazer discípulos que conhecem a palavra, são cheios de Espírito. Né? Esse é o mais importante. Então, se alguém já olhou para você como número no banco, como número financeiro, né? Eu peço perdão por isso, mas não olha para o homem, né? Deixa isso para lá, olha para Jesus, né? Porque Jesus é tremendo, Jesus é maravilhoso, né? Aí você fala até nível financeiro, deixa eu fazer uma parênteses aqui na mensagem. Fala, mas vocês estão ensinando, né, que nós não estamos mais debaixo da lei, estamos na nova aliança. Então, mas vocês recebem dízimos e ofertas? Está errado.
Olha só, eu acho muito triste que algumas coisas são tão exageradas, e de forma errônea, são tão exageradas, que nossa reação é exagerar para o outro extremo da coisa. Então, esse é o primeiro problema. E eu acho que é até uma estratégia de Satanás. Tá? Eu vejo que teve um movimento de fazer discípulos verdadeiros nos anos 70 e 80. Né? Os velhos na fé, como o pastor Marcos, o pastor John, né? Esses meus anciões na fé, né? Que são mais velhos do que eu. Estou brincando, na realidade, o pastor Marcos tem, acho que 5 ou 6 semanas mais, 7 semanas mais que eu, e a nível da fé, na realidade, eu estava na fé antes dele, né? Quando ele veio para Cristo, eu já estava pastoreando e tal, então eu estou só zoando ele, mas, né, é que ele parece bem mais velho do que eu, por isso que eu falo. Não, brincadeira. Você sabe que é engraçado quando homem é amigo mesmo e gosta de alguém e fica zoando e brincando assim, né? Isso é um sinal de carinho na realidade, né? Homem e mulher é bem diferente sobre essas coisas. Às vezes a mulher, poxa, você ficou falando que ele parece velho e tal. Mas na realidade, esse é meu jeito de falar que eu gosto desse cara, né? Que é meu amigo, que eu gosto dele. E ele me zoar, eu pego do mesmo jeito. Falei, é mesmo e tal, né? Às vezes eu e o pastor Scott, você vem e fala, pô, você tá bem feio hoje, né? Ele fala, você mais ainda. Eu falei, que legal, né? Somos amigos, né? 2 mulheres encontrando, você tá linda. Não, você é mais ainda. Não, mas você é a mais linda das lindas. Não sei o quê, né? Então, homem e mulher é bem diferente nessas coisas, né? Mas assim, os mais velhos na fé, né? E na idade aqui, vão lembrar de um movimento de discípulos, né? Só que entrou quente, muito bom, e desenfreou e perdeu o foco correto, e começou a virar uma manipulação das pessoas. Infelizmente, todo mundo da igreja recuou e falaram, discípulo, fazer discípulo, essa visão toda está errado, e foi uma estratégia para mim de Satanás. Alguém exagera uma coisa, o pessoal exagera para o outro lado e elimina. Mas aquilo era de Deus, só foi feito de uma forma exagerada, não significa que o princípio que estava ali era errado, a gente só precisava equilibrar. Então, assim, às vezes o dízimo e oferta é tratado na igreja evangélica como lei. Se você não deve ler um monte de passagem no Velho Testamento, você vai ser amaldiçoado, e blá, e blá, e blá, e não sei o quê. Isso está errado na realidade. Você não contribui dízimos e ofertas para a obra de Deus por causa da lei de Moisés? Realmente. Então eu não preciso contribuir. Parece que tem gente também procurando uma base para não ter que dar nada e ficar isento. Oh, aleluia. Primeira coisa que eu digo, que quem não é generoso com dinheiro não ama de verdade Deus. Fato. Quem ama de verdade a Deus, ele fala, poxa, o que eu tenho, eu quero ajudar, quero contribuir. Faz parte da sua expressão de ser discípulo de verdade. Mas não por lei, tá? O princípio de dízimos, ele vem muito antes da lei, tá? A Bíblia diz em Gálatas e Romanos e outras passagens que Abraão era o pai da fé, tá? Ele é o pai da fé, nosso pai na fé, e que o evangelho foi, né, antecipado para ele, tipo, ele começa a viver alguns elementos do que seria o evangelho depois, porque ele vive antes da lei mosaica. E ele faz algumas coisas pela fé. E uma das coisas que ele faz é dar dízimos, né? E contribuir, ajudar os pobres e tudo assim, ele fazia, né? Fazia parte. Você vê que o princípio de dízimos veio bem antes, ela é instituída na lei mosaica, agora que não está na lei, mas também não significa que você não faz, você só não faz por causa da lei, porque assim, nós não obedecemos os 10 mandamentos como lei hoje, tá? Eu não obedeço os 10 mandamentos como lei, mas 9 dos 10 mandamentos são reiterados como princípios da nova aliança, tá? E o 10º, que é guardar o sábado, deixa de existir como lei ou obrigação, mas eu posso te falar uma coisa? O princípio do sábado é muito válido ainda na nova aliança, porque também é um princípio que vem antes da lei mosaica. O princípio do sábado começa aonde? Onde que ele é referido a primeira vez? Alguém sabe? Criação. Na criação, você tem o princípio do sábado. Deus trabalha 6 dias e descansa 1.
Então, na nova aliança, eu não estou debaixo da lei de ter que obedecer o sábado. Eu também, na nova aliança, de acordo com Paulo, posso escolher o dia que eu quiser para separar ou todos os dias para o Senhor. Tanto faz, eu tenho essa escolha. Mas você tem um dia na tua vida onde você fala, por 24 horas eu vou descansar, meditar, né, ouvir de Deus, é ainda um princípio válido. Não por lei, mas como princípio. Então, dízimos também é a mesma coisa. Né? Eu pratico porque é um princípio correto de eu separar no mínimo primícias, né? Os primeiros 10% do que eu ganhei, eu separo para Deus. Ainda dou mais ofertas e tal. Mas isso é o mínimo na realidade na nova aliança. Eu vejo gente que vinha e dava tudo. Vendia uma propriedade e dava tudo para a obra do Senhor. Tá? Então, dízimo na realidade da nova aliança não é o máximo que você tem que fazer por lei. Você não está debaixo da lei, você não faz por lei, mas é um princípio válido que deve ser o mínimo que você dá para a obra de Deus. Entendeu? Então, faz parte de uma visão da igreja neotestamentária. Eles eram generosos para a obra de Deus. Você vê claramente isso aí. E isso a gente vê aqui em Romanos 15, 26. Pois a Macedônia e a Cássia tiveram a alegria de contribuir, isso é koinonia, interessante, né? Tiveram a alegria de contribuir koinonia para os pobres que estão entre os santos de Jerusalém. Então, koinonia também era compartilhar seus bens, né? Contribuir com o que eu tenho dos meus bens. 2 Coríntios 9 diz o seguinte, versículos 12 e 13. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão de vocês, que vocês fazem do Evangelho de Cristo, e pela generosidade de vocês em compartilhar a koinonia, seus bens com eles e todos os outros. Ele meio que fala que se você é de Cristo de verdade, você vai contribuir. Uma outra versão do que eu acabei de falar. Se você realmente é de Cristo, você vai contribuir. Né? Quem não contribui, segura tudo e tal, geralmente é porque seu coração está travado também com Cristo. Não se liberou totalmente para Cristo virar o Senhor da tua vida em todas as áreas. Mas ele fala assim sobre a generosidade deles, é uma forma de expressar o Evangelho de Cristo, né, com essa generosidade, compartilhar com seus bens, koinonia com eles e com todos os outros. Então, você vê que a koinonia aqui também é em compartilhar, até tudo em comum, contribuir o que eu tenho. A koinonia é eu e vocês somos juntos. Eu estou contigo, nós estamos juntos. Nós estamos ligados num elo que é forte no mundo espiritual, que é a koinonia, está tudo em comum, estamos ligados, nós participamos juntos. Acho muito legal quando Paulo expressa que isso aconteceu com ele, koinonia, em Gálatas 2:9. Ele fala assim, ó, reconhecendo a graça que me fora concedido, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Essa palavra no grego é koinonia. Participamos juntos, estamos juntos. Né? Então eles estenderam para mim e Barnabé a mão direita de koinonia. Eles concordaram em que devemos nos dirigir aos gentios e ele aos circuncisos. O que significa dar a mão direita em koinonia? Bem, dar a mão direita, faz favor. Não, em primeiro lugar, nós fazemos assim, mas eles não. Eles faziam assim, ó. Tipo, nós estamos ligados aqui, irmandade. Estamos juntos, mano, né? Se dois homens hoje, né, nós usamos assim, virar e falar, estou contigo, cara, esse aqui é uma expressão de selar e dizer, ó, minha mão aqui está pegando na sua mão para dizer algo assim, está selado entre a gente. Se usava isso até para contratos, falava, ó, minha palavra está dada, né, e pegava a mão. Significava basicamente a mesma coisa para eles. Aí ele falou, eles deram a mão direita de koinonia, quer dizer, estamos ligados num mundo espiritual até o fim, estamos juntos e misturados, como disse, né? Estamos juntos e misturados. Bora, vamos lutar juntos, né? E vamos, né, estar juntos na obra de Deus. E uma coisa, que esse negócio de estamos juntos em koinonia, né? Se eu preciso de alguém para vigiar minhas costas,
numa situação de perigo, eu sei que eu posso contar com esse cara aqui. Ele não vai fugir e me largar, não. Eu já contei com ele em situações de extremo perigo, né, extrema dificuldade, mais de uma vez, onde eu falei, vigia minhas costas, que eu vou tomar a frente da situação aqui, né? E eu sabia que eu teria ele não deixando ninguém me pegar por trás ou coisa assim. E esse é um elo de koinonia, estamos juntos, junto e misturado, bora. E esse é o chamado nosso como igreja. Chega de igreja, que é tudo assim, né, demagogia. Meu irmão, eu te amo, conta comigo, estou contigo para o que você precisar. E assim que sair de perto, começa a falar mal da pessoa. Aquele cara me irrita porque ele faz assim, faz assado. E você começa a disseminar coisas ruins no meio do corpo de Cristo. Gente, koinonia, estamos ligados, significa morte para fofoca e falação. Né? Se é maldizente, falação na igreja, no Novo Testamento, sabe o que era um motivo para expulsar alguém do corpo de Cristo? Maldizente, diz ali, avisa uma vez, duas vezes, na terceira, expulsa do corpo de Cristo. Porque é uma das piores coisas que você pode ter junto na família de Cristo. As pessoas sendo maldizentes, eu estou contigo, e sai lá e vai, e começa a levantar questionamentos sobre a pessoa, e dúvidas sobre a pessoa, e começa a jogar insinuações. Gente, todos nós somos falhos, e qualquer um de nós tem arestas, né? Eu não sou longe de perfeito, eu me importo muito em cumprimentar as pessoas, me importo muito, isso é importante para mim. Eu não sou uma pessoa fria, eu senti muito esses últimos 2 anos, sinceramente, porque eu gosto de dar um abraço, né? Dar um beijo, dar um abraço, eu gosto disso, né? Eu sou uma pessoa fria. Mas facilmente um dia, eu estou pensando, porque eu sou muito focado na palavra antes de ministrar, eu nem gosto de misturar muito no período logo antes que eu vou ministrar a palavra, fico mais em oração, pensando e tal, me preparando. Assim que terminar, aí eu estou mais pronto, assim, a misturar, abraçar e tal. Mas facilmente eu posso passar perto de alguém e estar focado em outra coisa, ou correndo e não cumprimentar. Se a pessoa quer ser ligado comigo e fala, estava ocupado, eu amo ele desse jeito e tal, a próxima vez a gente abraça, e normal. Ou a pessoa sai e começa a nutrir uma ferida, e começa a falar, pô, que pastor frio, tal, passou perto de mim, nem falou comigo, não sei o quê, e já é a terceira vez, em 6 meses que ele faz isso, né, e tal. E é fácil você começar a ter coisa um contra o outro. Koinonia é selado com ágape, gente. O jeito que koinonia funciona é ágape, é um compromisso um com o outro profundo e pesado. Falei, eu estou contigo. E, gente, Deus está levantando aqui uma verdadeira família de Deus. Deus está nos levantando como uma família. Gente que você pode se abrir seu coração. Em breve nós vamos estar fazendo 2 semanas de ensinamento, né? Eu quero chamar todos a virem sobre o que é a gente realmente ministrar e ajudar uns aos outros. E, gente, eu acho que uma das maiores necessidades que nós temos é ter gente na tua vida, na família de Deus, que você sabe que você pode contar com eles. Você pode abrir seu coração, você pode compartilhar, você pode desabafar, e que vão estar contigo. Porque você sabe, por aí afora, ninguém quer te ouvir um momento de desabafo. Né? Meu pai já falou comigo que ele tinha amizade com alguém, um dia ele decidiu desabafar uma coisa que estava sentindo, o cara virou as costas e nunca mais quis, né, andar perto dele. Eu já tive, já aconteceu comigo. Eu me lembro um dia que eu estava angustiado com um negócio, um cara, idade do meu pai, homem de Deus, conhecia há muito tempo, decidi desabafar com ele, e falar, poxa, eu estou passando por isso, por aquilo e tal. Nunca mais o cara queria falar comigo, afastou, tipo, esse cara é leproso, né? Quero ficar perto, não. Porque eu desabafei com ele um dia. Uma das necessidades que nós temos, gente, de sentimento de família espiritual, na hora que você precisa poder desabafar, pedir um conselho, pedir um apoio, abrir e mostrar que você é fraco. Então, o grupo dos discípulos que nós estamos lançando em breve vai ser para isso. A gente reunir em pequenos grupos, não é evangelístico o grupo dos discípulos. Outras coisas que nós fazemos, casa de paz, nós estamos implantando, já estamos fazendo esses dias na casa da mãe do Tiago, né? E estamos fazendo um projeto pioneiro ali, que é uma estratégia muito legal. Você, às vezes você quer chamar alguém para Cristo, você fala, vem para o culto, mudar de religião não vou, não sei o quê, não estou pronto para ir. Eles acham que vir no culto já é tipo, né, é uma coisa muito demais para eles. Agora, você fala, você quer oração? A gente pode ir na sua casa orar.
Aí é bem mais fácil, pessoal, oração eu quero. Né? Aí você vai e ora, fala, escuta, a gente pode fazer uma campanha na sua casa, toda semana, 40 minutos, uma vez por semana, 7 semanas. Ah, beleza? Não, isso eu quero. Aí você vai, 20 minutos de palavra, 20 minutos de oração, encerrou, vai embora. Muitas das vezes, mais da metade das vezes, os ministérios que têm praticado isso, com 7 semanas a pessoa está, eu quero seguir Cristo. Aí a gente já entra com um ensinamento, os primeiros passos com Cristo, mais algumas semanas, e no final você ganhou alguém para Jesus, começou a virar discípulo, né, a partir dali. Isso é uma estratégia evangelística. O grupo dos discípulos não é evangelístico. É um grupo que você vai participar, onde você tem gente que vai te animar quando você está precisando, você vai animar o outro quando ele precisa, você desabafa quando precisa, ele desabafa, você encoraja um ao outro, né? E assim, que isso é baseado em coinonia, né? A gente está ligados no Senhor. A última passagem que eu quero ler, para finalizar, é de Atos 2, 42 a 47. Dá uma olhada comigo, aí nós vamos estar finalizando essa parte do estudo. Atos 2, 42 a 47 diz o seguinte: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, isso é koinonia, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Koinonia de novo, segunda vez que usa aqui. Primeiro, eles tinham a koinonia ao partir do pão e as orações, e eles também tinham tudo em comum, koinonia, aqui de novo. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Koinonia era a cola dessa igreja de Atos que fez coisas tão tremendas. E se nós pudermos praticar isso, estou ligado com você, tudo em comum com você, você precisar de mim, eu estou contigo. O Novo Testamento fala, para de se priorizar. O humanismo que tomou nosso mundo ocidental com força e infiltrou, e boa parte do cristianismo é metade humanismo, metade evangelho. Aliás, 1/3 humanismo, 1/3 evangelho, 1/3 lei de Moisés. Muitas vezes é o cristianismo hoje. E o humanismo diz, procura a sua felicidade, você que é o mais importante. E Cristo fala, ponha Cristo e os outros mais importantes do que você. Aí você fala, não, mas então eu que tenho que sofrer, eu tenho que ficar sem nada, eu tenho que preocupar com os outros e não a mim? Que coisa ruim, isso não é bom. O humanismo fala que isso não é bom. Mas eu posso te contar um segredo? As coisas de Deus são tremendas, porque a lógica de Deus é invertida. A matemática de Deus é invertida. Com Deus, 2 mais 2 não são 4. A matemática de Deus é totalmente diferente da matemática humana. E a beleza é o seguinte: se eu vivo uma vida cheia de ágape, koinonia, um elo com você na família de Cristo, preocupado mais com você do que em mim, o grupo dos discípulos vai enfatizar isso. Para de ficar só o tempo todo preocupado em você, pensa um pouco no outro. Mas então eu que vou sempre sofrer e nunca ser ministrado? Não, pelo contrário. Você vive uma vida ministrando ao outro, amando o outro, abençoando o outro. Sabe o que acontece com você quando você precisa de algo? Um monte de gente fazendo a mesma coisa com você. Então, você multiplica o que você dá. Você dá amor, carinho e apoio, e o que você ganha de volta? Um monte de vezes mais. Eu dei, eu sou uma pessoa. Agora eu recebo de um monte de gente que estão também vivendo para isso. Então eu não fico carente precisando. O mundo ensina exatamente o contrário da verdade. Procura a tua felicidade, você em primeiro lugar, é a maior mentira da época que nós vivemos. Para de preocupar só em você, suas coisas, o que você quer, e começa a pensar no corpo de Cristo aqui, a igreja, os outros irmãos, né, nossa família espiritual, e o que você vai descobrir? É um monte de gente que fazendo a mesma coisa, fazem para quem? Fazem para você.
Né? Então, eu que sou um, dei para os outros, recebo de volta 5 vezes mais, 10 vezes mais, dependendo, 30 vezes mais. Um monte de gente me paparicando quando estou mal, né? Me encorajando quando estou chateado, né? Me ouvindo quando eu preciso desabafar, porque eu também faço para o outro e ganho um monte de vezes de volta. E essa é a beleza da koinonia. Você semeia algo que volta 30, 60 e 100 vezes mais do que você semeou também. E aí você é mais cuidado quando precisa do que jamais seria se você procurasse o tempo todo seus próprios interesses. É lindo assim o jeito que as coisas de Deus funcionam. Eu falo que é perfeito. Se a gente parar de viver esse lavagem cerebral que o mundo fez na gente e começamos a viver em cima desses princípios, gente, nós vamos ver essa cidade sacudida pelo Evangelho do Senhor Jesus. E nós vamos ver esse país e outros países sacudidos por essa mensagem. É uma mensagem, isso tudo, tá? A palavra grega, pô, você pode ficar ali tipo, não tem nada a ver. Mas se você entender a profundidade desse estudo que eu fiz hoje, transforma nossas vidas e transforma a nossa igreja para ser um lugar da graça de Deus, do amor de Deus, do mover do Espírito, né? Um ministrando e abençoando a vida do outro de uma forma tremenda e poderosa. E Deus está liberando um mover em nosso meio.